Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 171 Acendendo as chamas 1. Arregalando os olhos, Kevin exclamou incrédulo. Você está planejando começar uma guerra. Colocando o dedo nos lábios enquanto gesticulava para Kevin se acalmar, balancei a cabeça. Não entenda mal. A guerra sempre aconteceria independentemente do passado, presente e futuro. Tudo o que estou fazendo é adiantar a data em que a guerra vai acontecer. Franzindo a testa, depois de pensar um pouco, Kevin acenou com a cabeça. Acho que você está certo. A julgar pelo que ele viu nos últimos dias, realmente parecia que uma guerra era inevitável. Desde a maneira como os orcs procuravam comida desesperadamente todos os dias para sobreviver, até como foram forçados a viver em um lugar completamente desolado. Uma guerra era de fato inevitável. Sim. Olhando para Kevin, que parecia ter acreditado no que eu disse, balancei a cabeça secretamente. Ingênuo. Na verdade, o que eu disse foi besteira total. A guerra que parecia estar se aproximando rapidamente nunca acontecerá. No romance, daqui a alguns anos, quando Kevin chegou em Morra, a guerra que deveria acontecer nunca aconteceu. De fato, quando ele chegou, a situação em Morra era muito diferente comparada a agora, já que os orcs reconquistaram 40% da terra em Morra. A razão pela qual os orcs foram capazes de recuperar a terra foi principalmente devido ao fato de que os demônios foram forçados a enviar algumas de suas forças para longe devido a um certo evento acontecendo em um futuro próximo, que poderia ser mais ou menos ligado a Kevin. Sendo a fonte. Deixando isso de lado, a guerra que parecia pairar sobre este mundo nunca iria acontecer. Mas Kevin não precisava saber desse fato. Se ele soubesse que iríamos começar uma guerra que nunca iria acontecer, Kevin provavelmente nunca teria concordado com meus planos. Eu acho que era apenas contra sua moral como alguém que tinha um complexo de herói, mas eu honestamente não me importava. Para mim, além das pessoas próximas a mim, nada mais importava. Se eu tivesse que começar uma guerra para alcançar meus objetivos, que assim fosse. Eu farei isso acontecer. Especialmente porque meu objetivo era me infiltrar, Setin. A cidade que costumava ser a capital de Morra e agora estava sob o domínio do demônio. Ir para Setin era obrigatório, pois tudo o que eu queria estava lá. Seja a cura da maldição do quebra-mentes, a flauta de Artemis, o item de Angélica e algumas outras coisas que eu queria, e tudo estava localizado lá. Ao iniciar uma guerra, eu estava essencialmente tentando desviar a atenção do demônio para longe daquela cidade para que eu pudesse entrar e pegar tudo o que quisesse quando os demônios mais fortes estivessem lutando. E uma vez que peguei tudo, não precisei procurar maneiras de escapar, pois faria Kevin criar diretamente um portal de volta à Terra para escapar. Sabendo disso, eu sabia que tudo o que precisava fazer era entrar furtivamente na cidade. Como eu não precisava pensar em um plano de fuga, isso significava que agora eu poderia me concentrar totalmente em acender as chamas da guerra. Voltando minha atenção para Kevin, comecei a explicar a ele o plano atual. Escute, Kevin, como você provavelmente já sabe, para que eu alcance meu objetivo, preciso começar uma guerra. E o que você está prestes a fazer a seguir é extremamente importante. Assentindo com a cabeça, o rosto de Kevin ficou sério enquanto ele aguçava as orelhas. Ok. Fazendo uma pausa e olhando para Kevin diretamente em seus olhos, eu disse suavemente. Seu objetivo é simples, destrua o armazenamento de comida deles. Este ponto foi autoexplicativo. Como os orcs não têm mais armazenamento de comida, eles serão forçados a se aventurar fora da cidade em busca de comida, e a única maneira de fazer isso no momento seria saqueando e atacando as cidades demoníacas no hemisfério norte do mundo. Isso obviamente enfureceria os demônios e criaria mais conflitos entre eles. Mas espere, isso realmente seria suficiente para iniciar uma guerra total com os demônios? A resposta foi não. Apenas destruir o armazenamento de alimentos não era suficiente.
Embora isso definitivamente aumentasse o conflito entre as duas partes, e esse não foi o gatilho que iniciaria a guerra. Destruir o suprimento de comida era apenas como mover um peão. Apenas moveu o jogo para frente e não terminou o jogo. O que realmente começaria a guerra dependia de mim. Felizmente, eu já havia pensado nisso antes de vir para cá, pois todos os meus preparativos estavam prontos. Olhando para o anel preto em meu dedo, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Em breve você vai entrar em jogo. Onde está o armazenamento de comida? Enquanto eu olhava para o anel preto em meu dedo, a voz de Kevin me tirou dos meus pensamentos quando ele perguntou sobre a localização do depósito de comida. Ouvindo a pergunta de Kevin, minha mente parou de funcionar por um segundo enquanto respondia. Nenhuma ideia. Franzindo a testa, Kevin foi pego de surpresa quando ele perguntou. Então como vamos fazer isso? Qual era o sentido de destruir o armazenamento de comida se eles não tinham ideia de onde estava? Além disso, considerando o quão importante era, definitivamente estava escondido em algum lugar da cidade. Não é como se eles fossem divulgar sua localização, pois isso basicamente revelaria sua fraqueza para todos verem. Embora os orcs fossem estúpidos, eles não eram tão estúpidos. Olhando para a cidade e vendo o quão grande ela era, Kevin estimou que levaria muito tempo para que os dois tivessem uma pista de onde ficava o armazenamento de alimentos. Além disso, como eles só tinham um mês aqui, perder tempo procurando o suprimento de comida não era a coisa mais ideal. Compreendendo as preocupações de Kevin, eu o tranquilizei. Não se preocupe, embora eu não saiba onde fica o depósito de comida e conheço alguém que sabe. Surpreso, Kevin perguntou. Quem? Sorrindo misteriosamente, olhei para a grande estrutura circular em forma de pirâmide à distância. Você já o conheceu. Pensando por um momento e finalmente percebendo algo, arregalando os olhos disse Kevin. Espere, você não quis dizer. Balançando a cabeça, confirmei a suposição de Kevin. Sim, nosso próprio comandante Silug. Parando por um segundo enquanto admirava a torre negra no centro da cidade, continuei lentamente. É só o meu palpite, mas por causa do fiasco com o abastecimento de comida, ele provavelmente vai ser rebaixado. E considerando o quão influente ele é no exército, como vimos há pouco, o chefe orc provavelmente não permitirá que ele entre no exército novamente para tentar diminuir sua influência nele. O que significa que há apenas uma opção esquerda. Interrompendo-me, disse Kevin. Guardando o suprimento de comida. Olhando para Kevin e vendo que ele havia entendido, balancei a cabeça. Sim, considerando sua força e status, se ele não fizer parte do exército, a coisa mais lógica seria ele guardar o suprimento de comida e qualquer outra função seria um desperdício de seu talento. Parando por um segundo, olhei para Kevin e continuei. Então, se você segui-lo discretamente, você saberá a localização do suprimento de comida. Colocando a mão no queixo enquanto fechava os olhos e pensava por um momento, depois de alguns segundos Kevin começou a acenar com a cabeça. Isso faz sentido. Além disso, espioná-lo não deve ser muito difícil, considerando o fato de que os orcs aqui não são muito versados em detectar mana. Sim. Ao ouvir o comentário de Kevin, balancei a cabeça. Felizmente, ele foi inteligente o suficiente para entender minha linha de pensamento. Como Kevin e eu éramos humanos, era muito mais fácil nos esgueirarmos em Gud-Kodror. A razão era porque os orcs aqui não tinham autoconsciência em relação aos humanos e mais especificamente mana. Isso porque mana e humanos não eram algo que deveria existir em Imorra. Um planeta habitado apenas por orcs e demônios. Naturalmente, porque os humanos não deveriam existir aqui, não foi nenhuma surpresa que os orcs não pudessem detectar as flutuações de mana que vêm dos humanos. Eles simplesmente não estavam cientes disso, e mesmo que estivessem cientes disso, eles teriam sido cautelosos, pois os humanos não deveriam existir neste planeta. Resumindo, isso tornou muito mais fácil para Kevin e eu nos esgueirarmos pela cidade sem sermos pegos.
Ainda assim, só porque era mais difícil para eles nos detectar, isso não significava que eles não pudessem. Se chegássemos muito perto deles, poderíamos ser facilmente detectados pelo som de nossa respiração e batimentos cardíacos. Com os orcs focando principalmente em seus corpos, seus sentidos eram muito mais evoluídos do que os nossos e não seria estranho para eles nos detectar apenas através de nosso olfato. Mas tudo bem. Se ficássemos longe o suficiente, seríamos facilmente capazes de espionar os orcs. Além disso, como eu disse antes, Kevin e eu éramos humanos e nosso cheiro não era algo que os orcs pudessem entender e a menos que eles vissem os humanos em primeira mão, o que eles não deveriam ter visto. Então, e embora possível, as chances de eles nos sentirem pelo olfato não eram muito altas. Isso foi comprovado em nosso caminho em direção à cidade com o exército orc. Tudo bem. Quanto mais ele pensava nisso, mais Kevin se convencia do plano. Ele compartilhou um processo de pensamento semelhante e imediatamente entendeu o cerne do plano. Definitivamente poderia funcionar. Olhando para mim, ele perguntou: "Eu posso fazer isso, mas o que você vai fazer?" Apontando para mim mesmo, perguntei: "Meu? Sim, você vem comigo?" Balançando a cabeça, recusei imediatamente. "Não, não vou." "Então o que você vai fazer?" "Bem, você saberá em breve." Se eu contasse agora, estragaria toda a surpresa. Meu plano precisava de Angélica, portanto, não poderia revelar muito ou as coisas poderiam se complicar. Afinal, os dois já se conheceram. Só de pensar na conversa que teríamos quando ele descobrisse sobre Angélica me dava dor de cabeça. Não vamos deixar os dois se encontrarem. Tirando isso, agora que expliquei tudo para Kevin, era hora de colocar em prática o plano. Olhando para Kevin, eu disse: "Vamos nos separar por enquanto, volte para mim em 2 dias assim que descobrir algo." Olhando para mim nos olhos, Kevin começou a acenar com a cabeça enquanto se virava e se dirigia para o centro de Good Kodror. "Tudo bem, te encontro assim que encontrar algo." Sou voz. Observando a figura de Kevin saindo à distância, meus olhos se desviaram para a grande torre no meio da cidade. Logo o canto dos meus lábios se curvou para cima enquanto eu murmurava baixinho: "Estou genuinamente curioso para saber como é uma guerra total entre orcs e demônios." Dando de ombros enquanto me virava, sabia que não precisaria esperar muito para obter minha resposta. Capítulo 172 Acendendo as Chamas 2. Acho que entendi. Parado no topo de uma casa alta e plana, com binóculos nas mãos, Kevin olhou para longe. Em direção a uma casa bastante discreta que se parecia com qualquer outra presente na cidade. Enquanto olhava para a casa ao longe, Kevin tentou ao máximo esconder sua presença. Embora ele estivesse longe disso, nunca era errado ser extremamente cauteloso. A razão pela qual ele estava sendo especialmente cauteloso era porque ele finalmente descobriu onde o suprimento de comida estava localizado. Semicerrando os olhos enquanto olhava pelo binóculo em suas mãos, abaixando ligeiramente a cabeça, Kevin sussurrou em direção ao relógio: "Encontrei o depósito de comida." Assim como Ren havia dito a ele 2 dias atrás, Silug foi realmente rebaixado e feito para guardar o estoque de comida. Assim, seguindo Silug à distância, Kevin conseguiu rapidamente encontrar a localização do depósito de alimentos e a partir daí, passou os últimos dias observando. Do padrão de comportamento de Silug ao tempo que ele passou guardando o espaço de armazenamento, bem como quanto tempo durou sua pausa e quem o substituiu nas pausas. Ele sabia de tudo. Enquanto seus pensamentos paravam ali, pensando em Silug, Kevin, ele não pôde deixar de ficar impressionado com as habilidades analíticas de Ren. Apenas com algumas pistas, ele foi capaz de descobrir o rebaixamento de Silug. E a partir daí, basicamente, deduz a localização do suprimento de comida escondido que deveria ser desconhecido por quase todos. Foi honestamente, realmente impressionante e Kevin sabia que comparado a Ren, ele era muito inferior a ele nesse aspecto.
Após uma breve pausa, tirando Kevin de seus pensamentos, a voz de Ren ecoou no alto-falante do relógio. Oh! Onde exatamente é o armazenamento de comida? Zona Sul. Área Sul. E entendo. Ainda olhando para casa ao longe com o binóculo nas mãos, Kevin perguntou. Quando devo prosseguir? Após uma breve pausa, a voz de Ren mais uma vez ecoou no alto-falante do relógio. Você pode fazer isso agora, talvez? Eu também já terminei do meu lado, ou você precisa de mais tempo? Devemos agir juntos ou isso pode não funcionar? Sim, meus preparativos estão quase prontos. Parando por um segundo, Kevin perguntou cuidadosamente para ter certeza de que ele entendeu o que tinha que fazer. Você só precisa que eu destrua o depósito de comida, certo? Não esgueirar-se para pegar alguma coisa? Não, apenas destrua o armazenamento de comida. Acenando com a cabeça, Kevin respondeu. Tudo bem, vou começar a operar em 2 horas, avisarei quando fizer. 2 horas. Olhando para o prédio ao longe, Kevin decidiu agir depois que mais 2 horas se passaram. A razão para isso foi porque esse era o tempo que ele estimava que Silug faria uma pausa. Tendo visto a força de Silug em primeira mão, Kevin sabia que era melhor operar uma vez que ele se foi, pois ele era simplesmente muito poderoso. Assim que Silug saiu, Kevin teve cerca de 15 a 30 minutos para operar. Mais do que isso, ele arriscaria que Silug o descobrisse, o que ele não podia fazer. Especialmente porque Ren disse especificamente a ele que ele não poderia ser visto, pois isso arruinaria todos os planos. Embora Kevin não soubesse o que ele queria dizer com isso, ele sabia que tinha que completar esta missão sem deixar rastros de si mesmo. Tomando nota de quando Kevin iria agir, a voz de Ren mais uma vez ecoou pelos alto-falantes do relógio. Ótimo, 2 horas parece bom e boa sorte. Tudo bem, eu vou te mandar uma mensagem em breve. Tac. Desligando o relógio, Kevin lentamente fechou os olhos e tirou um pequeno drone preto de seu espaço dimensional. Depois disso, colocando os binóculos no chão, Kevin ativou sua habilidade F limpeza mental enquanto jogava o drone no ar. Faal. Logo depois que o drone deixou sua mão, ele desapareceu na distância. Olhando para a área onde o drone costumava estar, Kevin murmurou baixinho. Já era hora de me mudar. No lado norte de Gudkodror, descansando silenciosamente no telhado de um prédio, olhei para um certo prédio à distância. Sendo o preto a cor mais proeminente, uma infraestrutura de aparência única apareceu em minha visão. Do lado de fora, a casa parecia grandiosa e intimidadora. Usando madeira de carvalho escuro para construir a estrutura da casa, presas de osso afiadas se projetavam do lado da casa enquanto grandes bandeiras vermelhas tremulavam no ar, aumentando ainda mais a sensação de intimidação. Olhando para o prédio diante de mim, respirei fundo. O prédio que eu estava olhando naquele momento era o lugar onde o jovem chefe, Zornaralgo, morava. E provavelmente o último lugar em que ele viverá. Isso mesmo, a próxima parte do meu plano consistia no assassinato de Zornaralgo, o próximo chefe orc. Só assassiná-lo tudo correrá como eu imaginei. Depois de perceberem que seu jovem chefe havia morrido, os orcs naturalmente não parariam. Talvez o chefe orc ainda possa permanecer racional após a morte de seu filho, já que ele não pode travar uma guerra com os demônios por causa de seus sentimentos pessoais e no entanto, isso foi apenas se a morte de seu filho foi a única coisa que aconteceu. Infelizmente para eles, a morte de Zornaralgo não foi a única coisa que vai acontecer hoje. Olhando para o lado sul de Gudkodror, um leve sorriso apareceu em meus lábios enquanto eu murmurava baixinho. Vou deixar isso com você, Kevin. Com Kevin cuidando do armazenamento de suprimentos e eu assassinando Zornaralgo ao mesmo tempo, todas as peças que eu coloquei em movimento se juntariam lentamente para a peça que eu estava procurando e uma guerra total entre os orcs e os demônios. Enquanto meus pensamentos paravam ali, olhando para o anel em minha mão, eu disse suavemente. Você está pronta, Angélica? Sim.
Você sabe o que você tem que fazer, certo? Depois de uma breve pausa, Angélica respondeu. Mate o jovem orco usando meus poderes. Balançando a cabeça, eu lembrei. Sim, certifique-se de se expor quando estiver indo para matar. Só quando eles soubessem que foi um demônio que matou Zornaralg tudo começaria a fazer sentido. E para fazer isso, que maneira melhor do que ter um demônio realmente matando-o? Após um breve segundo de silêncio, Angélica perguntou. Matá-lo significa que cumpri minha parte no acordo. Balançando a cabeça, eu respondi. 80% aí, vou precisar de você para mais uma coisa depois disso. Ela ainda tinha mais um papel a desempenhar. Depois disso, ela praticamente não seria mais útil para mim, mas tudo bem e afinal, uma vez que ela terminasse com suas partes, Imorra seria engolfada pelas chamas furiosas da guerra. E para isso acontecer eu precisava que Zornaralg morresse. Ao ouvir minha resposta, Angélica concordou. Tudo bem. Contanto que ela pudesse alcançar o posto de Visconde, Angélica não se importava em matar um orco ou mesmo demônios. O que mais importava para ela no momento era sua força, e qualquer outra coisa era secundária. Bom. Vendo Angélica concordar, o sorriso em meu rosto se aprofundou. Naturalmente, matar Zornaralg foi a principal razão pela qual trouxe Angélica comigo. Com ela matando Zornaralg por meio de seu poder demoníaco, tudo seria rastreado para os demônios. E embora os orcs não pudessem detectar mana, se eu fosse a pessoa responsável por matar Zornaralg, as chances de eles colocarem a culpa nos demônios eram baixas. Eles podem presumir que foi outro orc que fez isso por despeito ou para se tornar o próximo chefe. A razão pela qual eles não gostariam disso para os demônios era porque, quando os demônios matavam, eles geralmente deixavam uma energia demoníaca residual distinta no ar. Quase como uma assinatura, tornando mais fácil entender que eles eram de fato os responsáveis pelo incidente. Se fosse eu quem matasse Zornaralg, então os orcs poderiam ter problemas para conectar isso aos demônios, especificamente porque eu não poderia deixar nenhuma energia demoníaca. Enquanto eu estava no meio dos meus pensamentos, de repente senti algo à distância. Logo um sorriso apareceu em meu rosto quando eu disse. Oh, ele está vindo, e prepare-se Angélica, estamos prestes a nos mudar. Caminhando em direção à casa que estava observando do prédio em que estava, vi a figura de um jovem orc acompanhado por outro orc caminhando lentamente em direção à casa. Zornaralg e seu guarda-costas. Depois de observar o padrão de comportamento e as rotinas de Zornaralg nos últimos 2 dias, consegui entender a essência da situação. E devo dizer que fiquei bastante desapontado. Isso se devia principalmente ao fato de Zornaralg ter apenas um guarda-costas com ele o tempo todo. Sim, apenas um guarda-costas. O fato de Zornaralg, o próximo chefe orc, ter apenas um guarda-costas com ele era bastante chocante. Ele estava tão confiante no fato de que ninguém iria atacá-lo? Embora sua força variasse em torno da classificação, o que era incrível para alguém de sua idade, no grande espectro das coisas, ele estava entre os indivíduos mais fracos que residiam na cidade. Com relação à sua guarda, pelo que observei, eu estimaria que sua força estaria em torno do rank C mais AB. O que foi honestamente muito baixo. Não beneficiando o status da pessoa que ele estava protegendo, o próximo chefe. Para piorar as coisas, o guarda-costas nem entrou na casa de Zornaralg enquanto esperava do lado de fora. Era como se Zornaralg não se importasse com as pessoas que o assassinavam. Ele estava tão confiante em sua força e experiência? Pensando até agora, eu balancei minha cabeça. Afinal, ele ainda era um pintinho recém-nascido. Orgulhoso e arrogante. As 2 receitas para o desastre. Embora soasse como um discurso retórico da minha parte, fiquei genuinamente muito feliz com esse desenvolvimento, pois facilitou minha vida. Originalmente, eu havia feito muitos preparativos para isso, apenas para ficar sem palavras ao ver como eles eram descuidados. Olhando para o anel no meu dedo por alguns segundos, eu exalei.
Acho que é hora de eu fazer um movimento. Jim. Sentindo uma leve vibração em meu pulso, olhando para o meu relógio, eu sabia que era hora de me mexer. Parece que Kevin sente o mesmo. Este foi o passo mais crucial para os meus planos. Eu não podia me dar ao luxo de estragar. A morte de Zornaralgo foi a primeira e mais importante parte do meu plano, e assim que ele morresse, tudo começaria a se encaixar. Fechando meus olhos, uma tonalidade branca envolveu meu corpo por uma fração de segundo antes de desaparecer lentamente como se nada tivesse acontecido. Parado por alguns segundos, quando abri meus olhos, o mundo ao meu redor gradualmente perdeu sua cor. Minha frequência cardíaca diminuiu e todos os pensamentos distrativos dentro da minha mente desapareceram quando apenas um objetivo se imprimiu dentro da minha mente. Garantindo a morte de Zornaralgo. Dando um passo à frente, murmurei baixinho. Indiferença do monarca. Capítulo 173, Acendendo as chamas 3. 2 horas desde o último contato com Ren, guardando o binóculo na mão, Kevin pulou do prédio em que estava. Era a hora certa. Tocar. Quando seus pés pousaram suavemente no chão, Kevin rapidamente se virou e se moveu rapidamente pelas ruas estreitas de Gudkodror. Felizmente para Kevin, como ele não era mais do tamanho de um orc, portanto, não usava mais a armadura pesada que pesava como um caminhão, ele agora era capaz de se mover pela cidade rápida e furtivamente. Este deveria ser o lugar. Parando na frente de uma casa de aparência discreta, olhando para o relógio, Kevin murmurou baixinho. 15 minutos. 15 minutos. Esse é o tempo que Kevin tinha à sua disposição. Depois de perceber que Silub estava fazendo uma pausa, Kevin imediatamente entrou em ação quando chegou rapidamente antes do local onde observou que o armazenamento de alimentos estava localizado. 2 orcs. Olhando para a esquerda e para a direita, Kevin avistou 2 orcs andando pelo perímetro da casa. Embora não parecessem nada de especial, pois não usavam armadura nem pareciam fortes. Kevin não se deixou enganar. Usando seu drone para explorar o perímetro, Kevin teve uma ideia geral da localização de todos os guardas nas proximidades, incluindo Silug, que havia ido a uma taverna próxima para comer. Em relação a Silug, pelo que ele coletou nos últimos dias, as pausas de Silug duravam cerca de 15 a 20 minutos, pois ele voltava rapidamente ao seu posto. Embora odiasse seu trabalho, ele era um orc diligente. Ainda assim, se havia uma coisa que Kevin conseguia observar era que sempre que tinha uma pausa ele tinha que informar os outros guardas de sua ausência. Por causa dessa regra, Kevin foi rapidamente capaz de descobrir quem eram os outros guardas. E assim porque ele sabia que os 2 orcs antes dele eram guardas. Embora Kevin fosse mais cauteloso com Silug, a força dos 2 orcs diante dele não era motivo de escárnio. Pelo que ele observou, em termos de força, eles estavam todos dentro da faixa de classificação e o que era algo que o atual Kevin não conseguia lidar. Independentemente do fato de ele ter um sistema, não havia como lutar contra os orcs com sua força atual. Mas tudo bem, já que seu objetivo era destruir o armazém, Kevin não precisava estar perto deles nem lutar contra eles. Olhando para o céu cinza escuro coberto de nuvens, Kevin murmurou baixinho. Já era a hora de chover. Não muito tempo depois que as palavras escaparam de sua boca, uma gota de água caiu no chão. Seguindo a primeira gota logo veio outra e de lá mais e mais gotas de água caíram em direção ao solo. Estendendo a mão e sentindo a chuva caindo do céu, de seu espaço dimensional, Kevin tirou um objeto cilíndrico preto que tinha um botão vermelho no topo. Apertando o botão vermelho, Kevin olhou para o relógio e permaneceu imóvel. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Tudo bem. Fua. Exatamente 5 minutos depois de apertar o botão, Kevin tirou um dispositivo quadrado preto que parecia um pequeno veículo de seu espaço dimensional e o jogou no chão. Olhando para o relógio, Kevin tocou na tela e o dispositivo semelhante a um veículo à sua frente avançou alguns metros. Está funcionando, bom.
Vendo que o aparelho funcionava, Kevin balançou a cabeça satisfeito. O dispositivo que ele estava usando no momento era um dos mais novos drones terrestres disponíveis no mercado na Terra. Equipado com a mais moderna função de camuflagem e sistema de amortecimento de som, o produto era algo que poderia facilmente se infiltrar em locais seguros sem ser notado. Embora não funcionasse nas pessoas verdadeiramente poderosas, poderia mais ou menos escapar da percepção da maioria das pessoas, e a menos que estivessem procurando ativamente o dispositivo, e isso seria uma história diferente. Se eles não soubessem de sua presença, a maioria das pessoas não seria capaz de detectá-lo. O que foi o suficiente. Felizmente, antes de vir para Imorra, Kevin trouxe o equipamento com ele. Como ele adorava usar esses tipos de dispositivos e gadgets, pois eles facilitavam sua vida, Kevin naturalmente trouxe os dispositivos com ele. Embora ele gostasse de lutar com sua espada se fosse apresentado a outra opção mais fácil que não envolvesse arriscar sua vida, Kevin preferiria escolher essa opção. Afinal, ele não era um viciado em batalha. Lambendo os lábios e controlando o drone através do relógio, o dispositivo moveu-se rapidamente para onde os guardas estavam. À medida que o drone se movia, a chuva tornava-se ainda mais agressiva, mascarando o já pequeno som que o drone fazia. Enquanto observava o drone avançar, olhando para o céu, Kevin murmurou baixinho. Acho que os efeitos da Sleeping Eve estão começando a funcionar. Embora o drone que ele estava usando tivesse dispositivos de camuflagem e amortecimento muito bons, não era totalmente infalível. Se os guardas estivessem no estado de espírito certo, eles teriam notado instantaneamente a pequena trilha que o drone deixou para trás enquanto se movia pelas poças de água no chão. Mas isso só se aplicava se eles estivessem em seu estado de espírito correto. No entanto, eles não eram. E isso porque atualmente, outro fator estava em jogo. Era adormecida. Esse era o nome do veneno que Kevin havia colocado no drone que estava levitando no ar. Usando a chuva como forma de camuflar o veneno, Kevin lançou o veneno no ar através de seu drone. Originalmente, ele havia planejado alimentar os orcs com o veneno diretamente através da comida que comiam na taverna que frequentavam e, no entanto, depois de perceber o clima errático, Kevin optou por espalhar o veneno diretamente pela chuva. O veneno era bastante fraco e não letal, no entanto, foi por causa da suavidade do veneno que Kevin o escolheu. Com o veneno sendo extremamente fraco, uma vez que entrasse em seu sistema, os orcs não teriam ideia de que foram envenenados. Normalmente, os orcs seriam capazes de dizer se um veneno havia entrado em seu sistema graças à sua constituição forte, e no entanto, isso só se aplicava a venenos fortes. Se eles se encontrassem envenenados por um veneno fraco, seus corpos não reagiriam a ele e, portanto, eles eram incapazes de saber que haviam sido envenenados, exatamente o que Kevin pretendia, pois o veneno que ele lhes deu foi um veneno que causou seus sentidos diminuam ligeiramente por um curto período de tempo. A razão pela qual ele escolheu esse veneno é autoexplicativa. Ele queria aumentar as chances de seu veículo terrestre passar por eles. Kevin não queria cometer nenhum erro. Contanto que pudesse reduzir as chances de seu plano falhar, ele aceitaria. Nunca foi errado ser cauteloso. E o resultado valeu a pena. Não muito tempo depois que o veneno caiu nos rostos dos orcs, eles de repente pareciam mais letárgicos. Embora suas costas estivessem retas, seus olhos não eram tão claros e lúcidos quanto antes de fazer Kevin entender que haviam sido envenenados com sucesso. Portanto, não muito depois que o drone se moveu, Kevin o conduziu lentamente pelos orcs. Bem na direção da porta que dava para o armazém. Olhando tenso para a visão da câmera de seu relógio, Kevin tocou na tela de seu relógio. Iniciar queda. Assim que Kevin tocou na tela, o veículo parou de se mover. Pouco depois, um pequeno compartimento do drone se abriu, revelando vários dispositivos do tamanho de um polegar, cada um do tamanho de uma aranha. Não muito tempo depois que as portas do compartimento se abriram, os dispositivos semelhantes a aranhas se iluminaram com um ponto vermelho no meio.
Pouco depois, os dispositivos parecidos com aranhas rapidamente se afastaram do grande veículo e entraram pela porta que levava ao depósito de alimentos através da estreita abertura na parte inferior. Bom, o plano estava quase concluído. Olhando para os dispositivos semelhantes a aranhas entrando pela porta à distância, Kevin sentiu um leve aperto em seu coração ao se lembrar do fato de que cada um deles valia cerca de $10.000. A razão pela qual ele estava olhando para eles daquele jeito era que todos iriam explodir em breve. Sim, estavam todos carregados de explosivos. Embora seu poder fosse mais fraco do que o de uma granada comum, quando empilhados juntos, eles sem dúvida seriam capazes de criar uma explosão massiva. Especialmente porque havia mais de 100 deles. Sabendo disso, Kevin sabia que, uma vez que eles explodissem, seu dinheiro também iria junto com a explosão, mas no final, ele só podia cerrar os dentes e aguentar, pois o manual da espada 5 estrelas valia muito mais do que isso. Na verdade, comparar o valor dos dois era como comparar uma Ferrari com um Fiat. Enorme diferença. Tudo bem, e está tudo pronto. Pouco depois de todos os pequenos drones entrarem na casa pela estreita abertura da porta, usando seu relógio, Kevin calmamente recuperou o drone principal de volta. 3 minutos. Olhando para o relógio, Kevin sabia que estava ficando sem tempo. Em 3 minutos, ele estimou que Silug chegaria. Aumentando a velocidade do veículo terrestre, assim que chegou antes de Kevin, ele rapidamente o pegou e correu o mais longe possível do armazém. Ele não podia se permitir ficar muito perto de Silug, pois ele poderia realmente detectar algo. Depois de fugir furtivamente para longe, certificando-se de que estava longe o suficiente, Kevin suspirou de alívio. Isso deve ser longe o suficiente. Com um olhar solene no rosto, Kevin olhou para o armazém à distância. Depois de alguns segundos, levando o relógio à boca, Kevin tocou na tela e murmurou baixinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5. No lado oposto de onde Kevin estava, olhando friamente para o orc que estava parado em frente à casa dos Zornaralgo, Ren se escondeu a alguns quarteirões de distância dele. Agora ele apenas ficou parado e observou a casa diante dele. Ele estava esperando por algo. Jin. 10, 9, 8. De repente, Ren sentiu seu relógio vibrar e a voz de Kevin entrou em seus ouvidos. Ouvindo a contagem regressiva, colocando a mão na bainha de sua nova espada, Estrela Sombria, Ren canalizou seus psions de vento e fogo simultaneamente enquanto raios de luz azul começaram a aparecer em guarda da espada. Craca. Craca. 7, 6, 5. A cada segundo que passava, a eletricidade que girava em torno da bainha da espada tornava-se cada vez mais gritante à medida que o som abafado do trovão se tornava cada vez mais perceptível. 4, 3. Olhando para o relógio com indiferença, Ren permaneceu imóvel. 2, 1, 0. Então a contagem regressiva chegou a 0. Uma vez que o fez, o silêncio prevaleceu sobre os arredores. No entanto, o silêncio durou apenas uma fração de segundo quando uma enorme explosão logo ressoou à distância. Gud-Kodror estremeceu. Capítulo 174 Acendendo as chamas 4. O que está acontecendo? Sentindo a tremenda explosão à distância, o orc que guardava a casa de Zornaralgo olhou na direção de onde a explosão se originou. Por causa da chuva forte, era difícil discernir o que havia acontecido. Olhando para a esquerda e para a direita, o orc de repente deu um passo à frente para ver melhor o que havia acontecido. Quem é você? No entanto, antes que ele pudesse descobrir o que havia acontecido, uma figura obscura apareceu a alguns metros de onde ele estava. De maneira lenta e constante. Repetindo mais uma vez, o orc gritou. Eu disse quem é você. Ele foi mais uma vez recebido com silêncio total. Sentindo que algo estava errado, erguendo sua arma um grande machado de 2 gumes no ar, o orc gritou mais uma vez enquanto sua voz sacudia os arredores próximos e uma poderosa pressão exalava de seu corpo. Eu já avisei, diga seu nome.
Parando a 10 metros do orc, a figura se posicionou enquanto raios de luz azul apareciam na ponta de sua espada. Rank. Enquanto olhava para a figura diante dele, o orc foi pego de surpresa. Isso porque ele foi capaz de sentir a força da pessoa. E o que ele descobriu o chocou, mas não de forma negativa. Ele descobriu que a figura diante dele era apenas classificação. Algo que estava quase no nível de bucha de canhão neste mundo, especialmente para ele, já que ele já era limítrofe. Para ele, era como matar uma mosca. Como alguém tão fraco como ele poderia realmente pensar que poderia prejudicá-lo? Você acha que pode me machucar com essa quantidade lamentável de força? Levantando seu machado de 2 gumes e apontando-o para Ren, o orc olhou para ele, que permaneceu imóvel o tempo todo enquanto reunia energia para a sua espada. Irritado com o fato de estar sendo mais uma vez ignorado, o orc decidiu agir. Já que você não fala, eu vou fazer você falar. Tensionando seus músculos, o chão sob o orc rachou enquanto seu corpo avançava na direção de Ren. Em um movimento oscilante, o orc balançou o machado pesado na direção de onde Ren estava. Morrer. Olhando apaticamente para o orc que se aproximava dele em velocidades extremas, levantando a mão esquerda, Ren de repente estalou o dedo. KHH. HU. Assim que o dedo de Ren estalou, o orc de repente encontrou seu corpo parando abruptamente por uma fração de segundo. Depois disso, o mundo ao seu redor ficou tingido de branco e a figura que ele estava olhando desapareceu. Um som de clique sutil seguiu seu desaparecimento. Clique. O terceiro movimento do estilo Keiki, passo nulo. Aparecendo no lado oposto do orc, estava a figura fria de Ren. Atrás dele, um rastro de luz azul apareceu enquanto o som abafado de raios ressoava continuamente pela área. Alguns segundos após a troca, um braço de repente voou para longe enquanto o sangue se espalhava por toda parte. Ao mesmo tempo que o braço voou no ar, tomando uma joelhada, o orc apoiou seu corpo com seu machado. KHHH, e se como alguém tão fraco como você pode me machucar? Ele é um orc de nível realmente ferido por alguém que acabou de entrar no nível? Humilhante. Se os outros descobrissem o que havia acontecido, ele se tornaria motivo de chacota na cidade. Pensando nesse sentido, sua voz profunda ressoou pela área enquanto ele gritava. Inaceitável. Ele não podia permitir que tal situação acontecesse. Ele deve matar o fraco que estava diante dele para lavar a vergonha. Sem saber dos pensamentos dos orcs, exalando enquanto o ar turvo escapava de sua boca, sentindo uma leve sensação de ardor no lado esquerdo de seu corpo, os olhos frios de Ren olharam para onde a dor estava vindo e ele logo percebeu que sua mão esquerda estava faltando. Nenhuma raiva, dor, ressentimento ou qualquer emoção foi exibida em seu rosto enquanto ele olhava para o lado esquerdo de seu corpo que sangrava profundamente. Ignorando o braço perdido e voltando sua atenção para o orc à distância, Ren murmurou suavemente. Pena. Esta foi a primeira vez que ele não conseguiu acertar seu oponente. Embora o orc diante dele tivesse um pequeno buraco no lado direito do corpo e estivesse um pouco ferido, ele ainda não havia matado seu oponente com um tiro. Para matar o orc, Ren fez amplos preparativos com o artefato gárgula gêmeo e seu movimento mais forte, o terceiro movimento do Keiki. Este deveria ser seu combo mais forte e ainda assim seu oponente ainda não estava morto. Ele falhou. Mas isso estava dentro da estimativa de Ren. Seu oponente era um orc e estava cerca de 2 níveis acima dele. Sua pele e defesa eram muito mais fortes que as de um humano. Se seu oponente fosse humano, eles poderiam ter morrido em um movimento, no entanto, infelizmente, seu oponente não era, pois eles se especializaram em defesa e força bruta. Felizmente, embora ele não o tivesse matado com um tiro, ele ainda o feriu. Isso foi o suficiente para Ren. Você. Apertando a parte direita do peito, o orc olhou na direção de Ren enquanto sua voz profunda ecoava pelos arredores.
Pouco depois, quando as feições de seu agressor se tornaram mais perceptíveis, o orc foi pego de surpresa quando sua voz profunda ressoou pelo espaço. Humano? Um humano? O que um humano está fazendo aqui? Ao olhar para a feição do indivíduo que o havia atacado, o orc conseguiu identificar o fato de ser um humano. Embora ele nunca tivesse visto um humano antes, ele estava ciente de sua existência. Assim conseguiu identificar rapidamente o fato de seu agressor ser humano pelo fato de não serem baixinhos e não terem orelhas pontudas. Olhando para a figura de Ren à distância, cujo braço estava faltando, o orc se levantou lentamente. Eu pensei que os humanos eram inteligentes, mas parece que você é estúpido. Eu posso dizer que você é fraco, e como se atreve a tentar me matar com essa quantidade lamentável de força? Parando por um segundo, erguendo o machado no ar e colocando-o no ombro, o orc continuou. Eu não entendo por que você tentaria lutar comigo, mas logo o reforço virá e se você não estiver morto quando eu terminar com você, e você morrerá nas mãos dos outros. Olhando friamente para o orc diante dele, Ren disse lentamente. Você fala demais, mas seus pensamentos são desnecessários. O perímetro ao nosso redor está lacrado, ninguém viu nem ouviu nada. Tendo estabelecido o espaço dimensional ao seu redor de antemão, ninguém sabia o que aconteceu aqui. Embora os espaços dimensionais não fossem difíceis de descobrir, agora que a atenção de todos estava voltada para a explosão à distância, Ren sabia que não precisava se preocupar com as pessoas descobrindo o que havia acontecido. Pelo menos não por um curto período de tempo. Olhando ao redor e percebendo uma membrana transparente cobrindo a área em que ele estava, o orc olhou para Ren enquanto gritava. Você acha que isso importa? Com a sua força, o que importa esse seu truque lamentável? Pegando sua arma, o machado de 2 gumes, o orc estava prestes a atacar Ren mais uma vez. No entanto, antes que ele estivesse prestes a se mover, para seu horror, ele de repente se viu incapaz de mover seu corpo. KHHHH, e o que? Olhando fracamente para seu corpo, o orc logo encontrou uma mão perfurando seu peito enquanto o sangue verde espirrava no chão. Usando a última energia restante que conseguiu reunir, virando a cabeça para o lado para ver quem era o responsável por matá-lo, o orc logo viu 2 olhos olhando friamente para ele. Demônio? Essas foram as últimas palavras que escaparam de sua boca quando ele se viu lentamente perdendo a consciência. Olhando para o orc que acabará de morrer, Angélica tinha uma expressão complicada no rosto enquanto olhava para Ren à distância. Você realmente teve que sacrificar seu braço para matá-lo? Olhando para a poça de sangue que vazava de onde sua mão esquerda deveria estar, Ren observou enquanto a chuva carregava seu sangue, removendo todas as evidências de sua presença. Olhando para Angélica, Ren disse com indiferença. Sim, este foi o cenário mais rápido e silencioso que eu tinha imaginado. Qualquer outro plano teria demorado muito. Ouvindo a resposta de Ren, Angélica só tinha uma palavra em mente. Impiedoso. Aos olhos de Angélica, o Ren atual era absolutamente implacável. Para que ela aparecesse atrás do orc para atacá-lo sorrateiramente, Ren sacrificou propositadamente seu braço. Aquele que a tinha em sua forma de anel. Aproveitando o momento em que o orc estava ocupado olhando para Ren, Angélica se transformou em sua forma original e se esgueirou por trás dele. Com ele inconsciente de sua existência, ela o matou furtivamente sem causar muita comoção. Rápido e rapidamente. Esta foi a primeira vez que Angélica matou alguém cuja posição combinava com ela de forma tão rápida e silenciosa. O plano de Ren era de fato o plano mais rápido e eficiente, no entanto, custava um braço. E o seu braço? Ao ouvir a pergunta de Angélica, olhando para seu braço decepado à distância, Ren disse com indiferença. Posso recolocá-lo. Franzindo o senho, Angélica assentiu com a cabeça. Ela entendeu essa parte, pois havia métodos por aí que poderiam ajudar a regenerar os membros, e mais o que realmente a confundiu foi o fato de que Ren não mostrava sinais de dor, apesar do fato de que seu braço estava faltando. Ok.
Virando-se, sentindo algo, Ren olhou para a porta da casa oposta a ele que logo depois se abriu abruptamente revelando as feições de um jovem orc. Ortuz, o que aconteceu? Abrindo a porta de sua casa, Hornaralg chamou seu guarda-costas. No entanto, ele logo ficou sem palavras com a visão diante dele. Primeiro, uma enorme explosão ressoou ao longe, logo depois ele de repente ouviu barulhos vindos de fora da casa. Nem um minuto depois de ouvir os barulhos, ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou seu guarda-costas morto e frio no chão. De pé em cima de seu cadáver estava uma figura pálida e esguia com olhos azuis profundos cujo braço estava faltando. Ao lado dele apareceu uma linda mulher com 2 chifres na cabeça. O que está acontecendo? Olhando friamente para Hornaralg que estava atordoado, Ren olhou para Angélica e disse com indiferença. Angélica, é a sua vez. Sim. Aparecendo de repente diante de Hornaralg, a encantadora figura de Angélica olhou friamente para ele. Um majestoso tom vermelho envolveu seu corpo quando Hornaralg de repente se viu incapaz de se mover. Finalmente percebendo que Angélica era um demônio, Hornaralg gritou incrédulo. O quê? Um demônio? Ignorando Hornaralg, virando-se e olhando para Ren, Angélica perguntou. Ele? Olhando apaticamente entre Hornaralg e Angélica, Ren acenou com a cabeça. Sim, mate-o. Com Angélica recuperando a maior parte de seus poderes, Hornaralg estava praticamente morto. Especialmente desde que ela era um posto mais alto que ele. Mesmo que ele fosse um gênio, sem preparativos, preencher a lacuna na classificação era algo que não poderia ser feito. Nem mesmo Ren poderia fazer isso. A menos que ele tivesse planejado muito de antemão, Ren não poderia derrotar alguém cuja classificação fosse mais alta que a dele. Simplesmente não era possível. Virando-se enquanto caminhava na direção de onde sua mão estava localizada, Ren disse friamente. Mate ele. Parando por um segundo, levantando o braço do chão, Ren tirou uma poção verde do bolso. Destacando a tampa da poção, Ren colocou o braço de volta para onde deveria estar e bebeu a poção. Mais uma vez olhando para Angélica, Ren disse com indiferença. Mate-o e deixe o mundo saber de sua existência e sua presença. Mate-o e deixe morra ser engolfado pelas chamas da guerra. Sim. Acenando com a cabeça, voltando sua atenção para Hornaralg, que ficou paralisado no local devido à sua habilidade, Angélica levantou a mão e canalizou seus poderes demoníacos. Logo os arredores tremeram quando uma tonalidade preto-avermelhada emanou do corpo de Angélica. Quem é você? KHHH. Estendendo a mão para a frente e agarrando Hornaralg pelo rosto, Angélica canalizou seus poderes, para o horror de Hornaralg. Lutando com todas as suas forças, Hornaralg gritou. Não. Solte-me. Você não sabe quem eu sou? Eu sou o próximo CH. Cale a boca e morra. Aumentando a intensidade de sua absorção, Hornaralg logo se viu incapaz de falar, pois sua resistência diminuía a cada segundo que passava. Logo seu corpo encolheu completamente e ele começou a se parecer cada vez mais com uma múmia. Não muito tempo depois, dando um último suspiro, Hornaralg morreu. KHHH. Durante todo o tempo, ele não conseguiu nem lutar. Jogando fora o corpo de Hornaralg, Angélica sabia. Ela sabia que hoje marcava o começo do fim. Neste dia, as chamas da guerra envolverão Imorra, deixando nada além de devastação em seu rastro. E tudo isso foi devido a um homem. Rendover. Capítulo 175 Da Vigília da Guerra de Imorra 1. Já se passaram cerca de 10 dias desde que Kevin destruiu o depósito de alimentos e eu matei Hornaralg. E muita coisa aconteceu desde então. Olhando para longe, milhares e milhares de orcs, todos equipados com pesadas armaduras e armas, marcharam em direção aos portões de Gudkodror. Uma aura opressiva envolveu toda a cidade enquanto a sede de sangue exalava dos corpos de cada um dos orcs à distância.
Observando o espetáculo de longe, um leve sorriso surgiu em meus lábios. O plano foi um sucesso. Depois que fiz Angélica matar Zornaralg diretamente, tudo correu como eu imaginava. Os orcs rastrearam tudo para os demônios devido à energia demoníaca residual de Angélica remanescente nos cadáveres de Zornaralg e do guarda-costas. Antes de matar Zornaralg, pedi especificamente a Angélica para fazer isso para que os orcs não questionassem quem matou Zornaralg. Além disso, com o fato de Zornaralg ter sido morto ao mesmo tempo em que os suprimentos de comida foram destruídos, os orcs chegaram à conclusão de que os demônios eram os responsáveis pelo incidente, apesar de não haver evidências para apoiar essa conclusão. Tudo foi perfeito. Bem, quase tudo. Se eu tivesse que ser honesto, esses últimos dias foram bastante assustadores. Naturalmente, por causa do incidente, o chefe orc estava mais do que enfurecido. A aura que ele exalava nos últimos dias era algo além de assustador, pois toda vez que eu olhava para a torre no meio de Gudkodror, parecia que eu estava olhando para a própria morte. E por causa disso, Kevin e eu não tivemos escolha a não ser ficar quietos por aquele período de tempo. Todos os dias parecia que mal havia oxigênio no ar. Sufocante. Olhando para o exército de orcs de longe, Kevin, que estava ao meu lado, olhou para o meu braço que estava atualmente enfaixado e perguntou: "Seu braço está realmente bem?" Desde que Ren voltou de sua missão, Kevin notou o estado de seu braço. Embora ele não estivesse particularmente preocupado porque os braços poderiam crescer novamente com poções modernas, Kevin estava preocupado que isso pudesse afetar seus planos futuros, já que ele estava ferido. Olhando para Kevin, balancei a cabeça. Honestamente, dói como o inferno. Eu não estava mentindo. A dor que senti logo após a desativação da indiferença de Monarch quase me fez desmaiar. Foi mortificante. Foi tão doloroso que nem consegui descrever a sensação em palavras. O que piorou as coisas foi que, mesmo depois de 10 dias, eu ainda não conseguia mover meu braço corretamente. Acho que pode ser devido a algo como as terminações nervosas dos meus braços não estarem totalmente conectadas, mas não tinha muita certeza. Eu não era especialista nesse tipo de coisa. Franzindo a testa ligeiramente, Kevin perguntou curiosamente: "Quanto tempo você acha que vai demorar até que você possa usar seu braço normalmente de novo?" Olhando para o meu braço esquerdo por alguns segundos, eu meditei. Talvez alguns dias? Não, isso não era realista. A menos que eu consumisse uma poção avançada, não seria capaz de ter o mesmo grau de controle de antes. Embora meu braço estivesse de fato se recuperando, toda vez que eu o movia, parecia que a eletricidade estava passando por ele. A sensação era quase a mesma de quando você acidentalmente acerta seu osso engraçado. Não muito agradável. Olhando para o meu braço por mais alguns segundos, Kevin acenou com a cabeça. Virando a cabeça, Kevin começou a olhar para os orcs à distância. "Qual você acha que são as chances dos orcs vencerem?" Sem hesitar, respondi. "Slim para nenhum honestamente." Compartilhando um pensamento semelhante, Kevin acenou com a cabeça. "Eu também acho." Embora os orcs fossem fortes e ferozes, suas chances de vencer a luta não eram tão altas. Especialmente porque seus números eram muito menores do que os demônios. Se eles iriam ter uma guerra total contra os demônios, as chances deles vencerem eram praticamente nulas. Eles podem ser capazes de recuperar alguma terra, mas isso é o máximo que eles podem conseguir e isso seria o sacrifício de incontáveis orcs. Pensando até agora, balançando a cabeça e olhando para Ren ao lado dele, Kevin perguntou: "Então o que vem depois?" Colocando minha mão no meu queixo enquanto eu caía em pensamentos profundos, eu fiz uma careta. "Bem, agora que praticamente cumprimos a parte mais difícil do plano, tudo o que temos a fazer é colher nossas recompensas." Bem, ainda não está lá, mas quase lá. Embora esta fosse de fato a parte mais difícil da missão, infiltrar-se em Cetin representaria um grande desafio.
Mesmo que a maioria das forças demoníacas fossem enviadas para enfrentar os orcs, eles ainda deixariam para trás alguns dos demônios mais fortes. A razão pela qual eu estava dizendo que era mais fácil do que acabei de fazer era porque havia uma grande chance de que os demônios mais fortes que residiam em Setin não estivessem lá. Com o chefe Okomogul liderando a batalha, o líder dos demônios encarregados de Setin não teria escolha a não ser partir também. Caso contrário, eles estavam fadados a perder, pois ele era o único demônio próximo que poderia lutar em igualdade de condições com o Mogul. Ao ouvir a palavra recompensas sendo mencionada, Kevin olhou para mim com um olhar de surpresa. Recompensas? MHM. Vendo a surpresa no rosto de Kevin, enquanto ainda olhava para o exército de orcs à distância, continuei a acrescentar. Cura da maldição do quebra-mentes, é claro, e algumas outras coisas. Não se preocupe, há coisas para você também. Surpreso, Kevin apontou para si mesmo. Meu. Sim. Vendo-me confirmar, carrancudo, disse Kevin. Mas eu já peguei meu manual de espada 5 estrelas, não seria um bom negócio se eu pegasse alguma coisa. Ele já havia conseguido uma arte de espada 5 estrelas, se ele recebesse recompensas, isso não significaria que o acordo deles era injusto? Embora Kevin confiasse em Ren, ele estava apreensivo com a ideia de dever algo a alguém, pois isso poderia levar a situações complicadas no futuro. Olhando para Kevin com o canto dos olhos, entendendo seus pensamentos, balancei a cabeça. Bem, se você não vai pegar então fique à vontade, vou deixar aí já que não tem utilidade para mim. Não serve para você? Sim, é por isso que pensei que você poderia usá-lo. Você não precisa me dever nada se aceitar. Era a verdade. O item que eu estava dando a Kevin era algo que eu não poderia usar, então não fazia sentido ficar com ele. Apenas encare isso como se eu estivesse dando um presente a um amigo. Surpreso, Kevin perguntou. Nós somos amigos? Sorrindo para Kevin, uma risada escapou dos meus lábios. Bem, nós já passamos por situações de vida ou morte, não seria estranho nos chamarmos de amigos, ou sou só eu? Eu não estava mentindo quando disse isso. Tendo passado muito tempo com Kevin e passando por muitas situações de vida ou morte, eu o considerava um amigo. Olhando para mim profundamente, Kevin começou a acenar com a cabeça. Não, você está certo. Ele também se sentia da mesma forma que Ren, mas ele nunca pensou muito nisso, pois pensava que talvez fosse apenas ele e Ren apenas pensava nele como alguém com quem ele havia feito um acordo. Honestamente, Kevin estava secretamente feliz por Ren se sentir da mesma forma que ele, apesar de sua popularidade nunca ter tido um amigo adequado na academia. Ele estava muito feliz. Sem saber dos pensamentos de Kevin, sorrindo enquanto olhava para ele à minha direita, eu o provoquei. Então você vai receber a recompensa ou não? Sorrindo amargamente, Kevin balançou a cabeça. Eu vou levar. Bom. Para ser honesto, o item deveria pertencer a ele de qualquer maneira, então era natural que ele o tivesse. Afinal, quanto mais forte ele ficava, mais feliz eu ficava. Afinal, ele era o único com a maior chance de derrotar o Rei Demônio. Embora eu reconheça o fato de que, se eu continuasse assim, haveria uma chance de me igualar ao Rei Demônio, com Kevin como garantia de que não precisaria me preocupar muito. Isso foi o tempo que tivemos para crescer. Mas se houve uma coisa que aprendi estando neste mundo nos últimos 7 meses, foi que a vida é uma merda. Quando você espera que algo aconteça, o mundo de repente aponta o dedo do meio para você e apresenta um cenário fora de sua previsão, pegando você desprevenido. Portanto, parei de esperar. Se o mundo lançar algo que não corresponda ao que eu imaginei, ficarei forte o suficiente para poder retaliar na mesma moeda. Eu não estava mais planejando ser passivo como antes. Olhando para o exército que começou a se mover para fora da cidade, lembrando de algo enquanto olhava para Kevin, que estava parado ao meu lado, olhando da mesma forma para o exército à distância, eu disse: Espere aqui, ainda tenho algo para fazer, volto em breve.
Surpreso, Kevin perguntou. O quê? Onde você está indo? Eles estão prestes a sair? Olhando para o exército abaixo de nós, revirei os olhos. Então, não é como se eles estivessem fugindo? Estávamos falando sobre um exército de milhares e milhares de orcs, cada um usando uma grande armadura metálica volumosa. Eles não seriam as pessoas mais difíceis de seguir. Embora assim, seus corpos fortes permitissem que eles se movessem rapidamente, apesar do fato de serem grandes armaduras, ainda demorava para eles saírem, então ainda tínhamos meio-dia. Percebendo isso, Kevin coçou a cabeça de vergonha enquanto dizia: Ah, acho que você está certo. Quanto tempo vai demorar? Cerca de 1 hora? Talvez menos, quem sabe. Tudo bem, eu vou esperar por você. Legal, até breve. Saindo da área em que estávamos, olhei para longe quando um leve sorriso apareceu em meus lábios e pensei comigo mesmo: espero que o que estou prestes a fazer a seguir funcione bem. Dentro de um local escuro e confinado, ajoelhado no chão estava uma figura cujas mãos e pernas estavam presas por grossas correntes de metal que se conectavam até o teto. A figura estava com os olhos fechados, e se não fosse pelo leve movimento de seu peito, alguém o teria facilmente confundido com um morto. No mundo escuro, o silêncio prevalecia ao redor. De repente, o silêncio foi interrompido quando uma figura encapuzada entrou calmamente e parou bem diante da figura que estava ajoelhada. Olhando para a figura ajoelhada no chão, a figura encapuzada cujas feições eram obscuras gritou: Silug. KHRR. 1 minuto depois que seu nome foi chamado pela figura encapuzada, levantando lentamente a cabeça, as feições da figura ajoelhada no chão tornaram-se mais aparentes, revelando um orc branco com uma enorme cicatriz traçando metade de seu rosto. Seus olhos verdes profundamente encovados estavam bastante nebulosos como resultado do confinamento isolado, no entanto, a sede de sangue ilimitada escondida dentro deles não podia ser mascarada. Olhando para a figura encapuzada diante dele, a voz profunda e grogue de Silug ressoou pelo espaço. Quem é você? Quem sou eu? Erguendo a cabeça, a figura encapuzada disse lentamente: alguém que pode te ajudar. Me ajude? Acenando com a cabeça, a figura encapuzada disse lentamente: sim, posso conceder-lhe a liberdade. Liberdade? Levando alguns segundos para entender o que a figura encapuzada estava falando, depois de alguns segundos, abaixando a cabeça, Silug respondeu: não, eu não desejo liberdade. Sem se incomodar com a negação, a figura encapuzada falou mais uma vez: vingança, e posso conceder-lhe vingança. Erguendo a cabeça mais uma vez, Silug perguntou fracamente: vingança? Acenando com a cabeça, a figura encapuzada disse mais uma vez: sim, eu posso te vingar. Me concede vingança? Sim, e eu posso te ajudar a se vingar de Omogug, o chefe orc. Ouvindo o nome Omogug sendo mencionado, como se alguma vida voltasse em seus olhos, Silug perguntou: o que você disse é verdade? Cerrando os punhos fracamente, Silug olhou profundamente para a figura encapuzada diante dele. O que você quer em troca? O que eu quero? Sorrindo por trás do capuz, a figura falou lentamente. Em troca, quero sua lealdade e não, isso não parece certo. Erguendo a cabeça, as feições da figura encapuzada tornaram-se mais perceptíveis, revelando um jovem pálido com olhos azuis profundos. Um humano? Olhando para um Sigul que estava olhando para ele com um traço de choque em seus olhos, o jovem estendeu a mão para a frente e a apertou lentamente. Tudo o que você precisa fazer é ser minha peça.